paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais uma edição do podcast Cadevre. Lembrando que estamos gravando essa edição agora, essa temporada, né, Pastor Diogo? No 29º Congresso de Missões da Cadevre. Pastor Presidente Reinaldo Silva Dias e Pastora Simone Chaves, Ministério Madureira, aqui em Volta Redonda, hein, galera? Hoje estamos aqui com essa presença abençoada, Pastor Paulo e missionária Viviane, missionários da Cadevre em Rio das Mortes. Isso mesmo, Minas Gerais, né, pastor? Satisfação tê-lo aqui conosco, pastor. Obrigado, nós que agradecemos pela oportunidade, né, de estarmos aqui, fazer e participar do 29º Congresso de Missões da Cadevre. Para nós é presente de Deus. Amém, bênção. Obrigado, viu, missionária? Também agradeço muito a oportunidade. Obrigado por essa disponibilidade de vocês aí. Meus irmãos, a gente precisa hoje, nós temos aí uma tarefa, ó, 20 e poucos minutos aí de conversa, 30 minutos no máximo, né, Diogo? Para conseguir transmitir para esse público abençoado que está nos assistindo como é a obra missionária em Rio das Mortes, Minas Gerais. Eu estou para falar para o senhor que diversas pessoas que estão nos assistindo não conheciam essa cidade, né? E o nome dessa cidade é um nome diferente, né? Esse nome tem alguma origem de fato ou não? Vocês é um nome conhecem, aleatório, sabe exatamente? O nome é histórico, né? É por causa da Guerra de Emboabas. Foi em 1700, alguma coisa, essa guerra. Entendi. E a guerra foi travada na serra lá, uma serra que chama Serra do Lenheiros. E o rio passa perto e por causa da morte dos soldados, né, diz a história que os corpos foram jogados no rio, nesse rio, e a água ficou vermelha de tantas pessoas que foram assassinadas ali. Aí colocou o nome do distrito de Rio das Mortes. Tem um distrito na frente, a 10 quilômetros, que chama São Sebastião da Vitória. Foi aonde eles comemoraram a vitória. Mas Madureira chegou para transformar o Rio das Mortes em Rio da Vida. Já deu pregação. Nosso povo já está lá sapateando essa hora, Diogo, do outro lado. Mas engraçado que o nome de lá tem Rio das Mortes e tem um outro lugar que eu não me lembro, que tem um nome muito forte. Que às vezes quando cita aqui o campo missionário, mas eu sempre ouvi esse nome, Rio das Mortes, falei, é um nome realmente... Às vezes vocês já acostumaram, né? Mas pra gente que ouve... É um nome pesado. É um nome pesado, né? Rio das Mortes é o distrito da cidade de São João del Rei, né? Cidade de Tranqueiro Neves, né? A cidade de São João del Rei tem 100, 110 mil habitantes, mais ou menos. Rio das Mortes faz parte do distrito. Entendi. Bacana. Curioso, o povo aprendeu um pouquinho mais. Até eu aprendi sobre esse nome aí, muito legal. História. Pastor, mas fala pra gente, por gentileza, como que tá sendo desenvolvido? Hoje eu vou perguntar para o senhor, apresenta o trabalho em Rio das Mortes, trabalho missionário, né, para esse público que está assistindo a gente aqui. Então, o trabalho missionário em Rio das Mortes, através do nosso pastor presidente Reinaldo Dias, né, pastor Simone, foi inaugurado dia 1º de fevereiro de 2021, né, 2021. Sim. Tá? E desde então, a gente tem trabalhado ali, né, na evangelização, apoiado pela Secretaria da Cadevre, né, que tem dado a gente força, né, e a gente está trabalhando e desenvolvendo um trabalho evangelístico, né, no Distrito Rio das Mortes. E abrangendo outras vizinhanças também, né, outros distritos, porque nós ali em Rio das Mortes, são muitas vilas, alguns são distritos e as outras são vilas mesmo. Por exemplo, nós temos um lugar ali que é a Vila do Jaguara. Se você puxar na internet, quem está nos assistindo puxar na internet, você vai ver que é uma vila quilombola. É existente ali até hoje. As pessoas que moram ali, os mais velhos, são descendentes de escravos. Entendeu? Então a gente trabalha, né, o campo missionário tanto no Rio das Mortes, mas a missão está ampliando, né, com as dificuldades de cada vila, né, mas a igreja missionária da Madureira tem trabalhado ali forte e incansavelmente
né? E Benção, avante. benção, benção. Agora, deve ser uma região, assim, espiritualmente falando, pesada, né? Porque eu acho que essa questão até da descendência aí, né, traz uma carga espiritual muito grande, né? Quais são os desafios hoje que vocês enfrentam lá? Não só no âmbito espiritual, mas também ali na efetivação da obra mesmo. Minas Gerais é muito agarrado em tradições, né? Sim. É muito agarrado em tradição. Então, a dificuldade espiritual é tradição e religião, né? Que a igreja evangélica do campo missionário tem que romper essas barreiras. E não é fácil, né? Não é fácil. Cada campo tem sua particularidade, Exato. né? E cada lugar tem uma cultura, tem um pensamento, né? Tem uma ideologia. E às vezes assim, é fácil a gente, por exemplo, evangelizar um jovem hoje que tem uma outra mentalidade, uma outra ideia, uma outra visão, mas na nossa região ali não é tão fácil assim, sabe? Então o desafio no campo onde nós estamos espiritual é mais tradição, religião, que é bem apertado mesmo, entendeu? Agora, a gente estava conversando aqui antes, vocês me falaram também de uma questão bem curiosa, né? Que eu encaro como outro desafio, que é o acesso, né, gente? É bem distante, Muito distante de outras localidades, né? Apesar de ser um distrito ali de São João del Rei, né? Igual o senhor nos explicou, mas dos outros campos de trabalho, né? Isso Agora, de acesso para o próprio distrito, Rio das Mortes, para quem precisa acessar aí até vocês, ou na hora que vocês precisam sair, que seja para São João del Rei, esse acesso, como que é isso? As pessoas terem essa noção real. Do distrito a São João del Rei? Isso. Então, o distrito do Rio das Mortes está bem próximo de São João del Rei. Ali é próximo? É próximo, é 10 quilômetros. Sim, sim. E o distrito é um distrito bem organizado, né? Tem transporte público. Bacana. Entendeu? Isso, é isso que eu preciso. O povo entender onde que nós estamos. E irem visualizando ali. Isso, tem transporte público. Hoje implantou, a partir desse mês agora, a tarifa zero, né? Que ajuda bem a população. Sim, né? Mas a gente está próximo de São João del Rei, mas os lugares às vezes é mais distante, né? Por exemplo, lugar de evangelização. São João del Rei não é uma cidade média, né? A economia lá gira em torno do quê? Plantação? Meio diversificado, tá? Eu falo com a minha esposa e falo com os irmãos lá que São João del Rei é uma cidade abençoada. Sim. Porque lá nós temos siderúrgicas, nós temos bastante agricultura, tem café, pouco de café. Porque São João del Rei é uma cidade famosa, né? Sim, tem o leite, né? O queijo, né? De lei. Né? Então é uma cidade que gera muitos serviços. É verdade. O emprego lá é bom. Né? E a senhora é de lá mesmo, né, missionária? Eu sou de lá. Desde sempre. Né? E como que eu ia perguntar assim, quem nasce em Rio das Mortes é o quê? São Joanense. São Joanense. São Joanense. Sai de lá e vai para São João. São Joanense. Agora, deixa eu te perguntar, como que é fazer missões, ser missionária dentro da própria cidade? É mais Porque difícil. é mais difícil, eu imaginei, realmente. Talvez por já conhecer as pessoas. Muito mais difícil. O preconceito é muito grande. Sim. Eu aceitei Jesus, eu tinha os meus 16 anos, então o preconceito era maior ainda. Sim. Então, para você ir para a escola, arrumar serviço e tudo, nossa, era muito difícil. Sim. Mas... E ao longo dos anos, você percebeu uma melhora especificamente lá? Como é que o evangelho... Porque hoje aqui, quando a gente fala de Rio e São Paulo, acho que no Brasil de modo geral, né? O evangelho meio que até virou uma moda, né? É verdade. Lá você percebe ao longo dos anos talvez uma melhora nesse aspecto ou não? Ainda tem muito preconceito? Apesar de ter muito preconceito, eu acho que facilitou. Igual a Madureira é um ministério assim que
que investe, que mexe com o povo, que ajuda as pessoas, Sim. sabe? E eles estão olhando isso, né? Observam, né? Observa. A comunidade observa A isso. Né? experiência missionária deixou as pessoas lá impactadas, sabe? Nós tivemos experiência lá. Tivemos, legal. Então, participei de tá fazendo algumas. diferença, sim. Ah, Legal. eu acho que... é a seriedade do trabalho, né, pastor? Acabei cortando o senhor, me não, perdoa. Tranquilo. Mas mas eu acho que é mais ou menos isso. É a seriedade, a constância, Isso. né? Aquela ascensão de tipo, chegou e foi embora, chegou mais um, passou mais um por aqui. Né? Igual o Ministério de Madureira tá no Rio das Mortes, sim. É como se a igreja estivesse chamando o povo, sabe? Ó, existe cristão aqui. Sim. Porque, para você ter uma ideia, lá há 28 anos, 25, 24 anos mais ou menos, trabalho cristão lá. Sim, 24 anos. E vem a questão da tradição que a gente falou e tudo. Se você juntar, por exemplo, há 24 anos atrás, 3 ministérios que lá existiam, um terminou. Agora com a Madureira tem 3. Mas antes de ir a Madureira, se você juntar os 2 ou os 3 ministérios que trabalhavam lá há 24 anos, não dá 50 crentes. Ó, Entendeu? sim, sim. Aí a Madureira chegou, né? Essa realidade mudou, não porque chegou uma igreja melhor, não, é estratégia de trabalho. Sim. É estratégia de trabalho. Então, assim, dentro do Rio das Mortes, existe muito o preconceito, né? Tem casas lá que você chega, a pessoa fecha a porta na sua cara. Tem pessoas na rua que rasgam o folhetinho na sua frente. Existe isso lá. Entendeu? Mas, assim, a visão das pessoas mudou muito. Mas tem casas lá também, a maioria das casas, que a gente chega, nós somos pastores, os irmãos da igreja, as pessoas não entrem, façam uma oração, você é bem-vindo. Entendeu? Então mudou muito a realidade. Deus está operando então, né, gente? Graças o milagre a Deus. está acontecendo, né? Graças a Deus. Porque o tradicionalismo é muito difícil de ser quebrado. Né? E o tradicionalismo religioso, né, normalmente ele é muito intenso. Né? E pelo que eu vejo é o que acontece lá. Muito. Ou melhor, deixa eu mudar aqui, como o Diogo falou. Acontecia, né, Diogo? Chegou, virou Rio da Vida. É verdade. Né? Mas isso já são sinais de milagre, né? Eu particularmente ouvindo, já acredito nessa questão. Né? Já é Deus realmente operando milagre, trabalhando. E tem muitas questões que acontecem de acordo com o tempo, né? Porque é algo que foi 100, 200, 300 anos, não sei quanto tempo, mas lá a cidade é muito antiga, né? Muito antiga. Muito antiga. Então isso também nos quebra em 5 anos, em 3, 4, 5 anos de trabalho. Né? É a constância que eu acabei de comentar aqui também, né? Mas já é um sinal abençoado que Deus está operando. E a igreja tem que ser uma igreja ativa, né? Sim, eu sempre ensino aos membros da nossa igreja lá que se nós, que somos uma igreja missionária, mas isso não é só para a igreja missionária, isso teria que ser uma regra para todas as igrejas, né? Todos os líderes. É uma igreja que ela não tem ação social, ela não é introduzida dentro da sociedade, é uma igreja engessada, é uma igreja deficiente. Né? Nós, lá em Rio das Mortes, nós estamos fazendo evangelismo, trabalho social, culto ao ar livre de dia e culto ao ar livre à noite. Então a gente está incansavelmente, mesmo na rua. Nosso lema lá missões do lado de fora. Uau, forte Nós todos os cultos, nós oramos, impetamos a bênção apostólica e depois nós dizemos, toda a igreja, missões do lado de fora. Muito bom. Estratégias, né?
Isso. Deus dando estratégia e o homem trabalhando, né, gente? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Verdade. Eu falo muito isso. Eu falo, gente, em qualquer ação que a gente vai fazer, né, com o nosso departamento de mídia, de comunicação, enfim, qualquer coisa que eu costumo comentar muito sobre isso. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque a certeza de que Deus vai fazer a dele, nós já temos. Se a gente fizer a nossa, tem certeza absoluta que ele vai fazer a parte dele. Né? Então é isso que a gente vê, justamente isso, essas estratégias e o trabalho acontecendo. Né? Mas como que são hoje as necessidades em Rio das Mortes? O que acontece, pastor? O que acontece, missionário? A gente precisa apresentar esse campo. Né? As pessoas precisam conhecer o que está acontecendo no campo missionário, nos trabalhos missionários da CADEVRE, em especial em Rio das Mortes. Né? Mas, então, apresentado tudo isso, as pessoas já terem uma real noção de como estão as coisas, de como isso acontece, nós precisamos dos missionários para estarem lá na outra ponta, nós precisamos dos nossos irmãos aqui que oram, né, Diogo? Incansavelmente por missões. Nós temos irmãos aqui que literalmente amam missões, amam a obra missionária, né? E nós precisamos daqueles irmãos que ofertam, né? A gente tem casos, tem experiência que temos contados em outros episódios, né, do podcast CADEVRE, da real necessidade e coisas que estão acontecendo hoje. Algumas coisas que são contínuas, né? A distância, por exemplo, para o senhor participar de um trabalho num campo missionário dentro de Minas Gerais, o senhor já falou aqui que o mais perto fica a quantos quilômetros? 240, mais ou menos 240 Vou dar uns 5 mil quilômetros por mês. Imagina, um outro campo missionário. Para participar de um outro trabalho, para participar de uma outra festividade com outro missionário parceiro, participar de uma reunião, né? Então, imagina isso. A gente precisa de combustível para o missionário, né? A gente vai fazer um trabalho com crianças, né? Um carro adequado. Vai fazer um trabalho com crianças. A gente precisa, nas estratégias que a gente vai ter com crianças, gente. Nós vamos ter que montar um painel bonito, Diogo. Sim, EBF chegando aí, né? A gente precisa ter um lanche bacana. Isso atrai as crianças. E para os locais que são muito tradicionais, né? Com outras religiões muito fortes, é uma das estratégias, né? É atrair as crianças, né? Você dá um lanche legal, isso a gente precisa de dinheiro, né? E ali você prega a palavra, você ensina, né, o caminho. Enfim, tantas coisas, obras que pessoas que já passaram aqui falando conosco sobre obras que estão acontecendo. Então, desde um combustível, da alimentação e etc e tal, que são questões contínuas que os nossos irmãos precisam ofertar por causa disso, reconhecendo isso. Nós temos questões também que são às vezes momentâneas, mas que também não param. Uma obra ela vai acabar, mas na hora que ela acabar, a Igreja de Cristo continua crescendo e daqui a pouco já ganhou outro terreno, já comprou outro terreno, já até quer fazer outra obra, mas enfim, como que são? O que hoje Rio das Mortes tem realmente de necessidade nessa parte financeira mesmo, pastor? A necessidade no campo missionário, ela é vasta, né? Vasta, né? Você está falando assim, eu estou pensando lá na nossa igreja de Itatiaia, tem um banheiro, tem a fachada, tem a congregação tal. Pastor, já começa, né? Eu já vou falar uma coisa aqui. O senhor fala as necessidades do senhor, porque senão o pastor Diogo vai falar lá de Itatiaia. Se a gente for listar as necessidades, vai dar um livro. Né? Verdade. Mas quando conheci o pastor André, um homem de Deus, pastor Eliatan, sim. E eu perguntei ao pastor André, falei assim, pastor André, eu não me quero se sentir sozinho. Aí o pastor André falou assim comigo, Paulo, você nunca vai estar sozinho. Eu não vou estar sempre aqui, por causa da distância. Mas você pode ter certeza que você está fazendo parte de uma família imensa. E lá no campo missionário, muitas vezes, eu mesmo, já chorei demais, porque a gente se sente só, né? Sim. E aí uma certa noite, eu orei, fui deitar,
adormeci e tive um sonho, sabe? Eu na frente, ajoelhado no lugar, e eu olhei para frente, olhei para os lados e eu estava só. Só que eu só olhava para frente, para a esquerda e para a direita. E aí uma voz falou assim, olha para trás. E quando eu olhei para trás, eu vi uma multidão de pessoas ajoelhadas atrás de mim, sabe? Nossa. E Deus me fez entender de que nós não estávamos sozinhos. Existe uma base, Sim. né, que está segurando, né, apoiando. E isso nos dá motivação, nos dá força. Sim. Agora, a questão, por exemplo, a distância. Nós somos o campo missionário mais perto da CADEVRE, de Minas. Sim. Porque nós estamos aqui 3 horas e meia do céu, mais ou menos. Só que nós somos o campo missionário mais longe de todos os outros campos de Minas. O campo mais próximo de nós é Papagaios, que está 4 horas e meia, mais ou menos. O ano passado, por exemplo, eu fui numa reunião em Caparaó, com o pastor Aldeir. Sim. Aí o pastor Aldeir me ligou, o programa para você vir aqui. Eu falei, pastor, mas é muito longe. Não é? Qual que é a distância de Caparaó? De Caparaó deu 5 horas e meia, mais ou menos. Aí eu falei, não, pastor, mas é muito não, mas irmão, dá tempo, era em novembro, né? E a gente programou, eu peguei folga na empresa e eu fui. Conseguiu ir. Mas é muito longe. Sim. E os outros campos, então, nem se fala, né? Então é muito dificultoso. Por exemplo, eu participar de uma festividade em Caparaó. Fica quase que inviável, né? Para Papagaios. É muito difícil. É mais fácil eu participar de um culto aqui Verdade. do que eu ir num outro campo missionário dentro de Minas Gerais. Sim. Não é? Então, essa distância é muito grande. E fora que as distâncias também nas vilas lá, né? Nós temos mais de 24 vilas. E essas vilas lá, a maioria delas são estrada de chão, beira de linha, né? Linha de trem, tem aquelas pedras, né? Antes nós temos o nosso carro, eu, Viviane e a minha filha. Nós não tínhamos o Arthur ainda. Nós íamos fazer evangelismo nessas vilas. E eu arrumava problema, porque eu levava a Júlia, minha filha, né? E nós íamos de chinelo, porque até andar de sapato é ruim lá, por causa das pedras. Verdade, dependendo da localização. E aí o pé dela feria, chegava a sair sangue, né? De andar na beira de linha. Aí eu tinha que voltar carregando ela no pescoço. E nós tínhamos que voltar rápido, porque às vezes nós chegávamos às 6h30 em Rio das Mortes e 7 horas já é culto. Então, assim, é muito corrido, né? Então a distância é um fator que dificulta, né? Sim. E outras coisas também. Por exemplo, hoje nós estamos orando a Deus, né, clamando a Deus todos os anos, pedindo a Deus. Estou sempre falando com o pastor André, pastor Eliatan, né? Nós, por exemplo, nós não temos o templo próprio. Sim, é alugado. Sim. É alugado, entendeu? E isso sacrifica muito a igreja. Desculpa eu te perguntar, assim, ser um pouco de quanto que é um terreno lá, mais ou menos, um bom terreno, bem localizado, só para a gente ter ideia. E os ouvintes também, quem sabe não tem alguém que vai ouvir e falar assim, essa aqui, essa oferta vai lá para Rio das Mortes para comprar um terreno. Eu creio, viu? Eu também creio. Tem ideia de um terreno, metragem? Por exemplo, hoje um terreno lá de 10 por 30, por exemplo, porque essas medições já tá caindo, né? 10 por 25 agora, 10 por 24, por 20. Mas um terreno dentro do Rio das Mortes, por exemplo. Bem localizado. Um lugar no centro ali. Tá em torno de 350 mil. 350 mil. A 400. Assim, mas nossa, dentro do Rio das Mortes um valor desse? Porque está próximo de São João del Rei, cidade histórica, próximo de Tiradentes. É um lugar que a família chegou, quer trabalhar, no outro dia tem emprego. Legal. Bom de emprego lá? Entendeu? É muito bom de emprego. E assim,
E não é só numa área, é em todas as áreas. No entorno ali, realmente você tem opções ali. Lojista, Legal. tudo, entendeu? Então é uma cidade onde ela abriga bastante as pessoas Sim. devido à oferta de Aham. emprego. Acaba valorizando, né? É, Uma realidade. então o terreno, um terreno para a igreja lá Em seria... torno de 350 Meu mil. Deus. Em torno de 350 Aham. mil, a igreja adquiria um terreno bom para construção Sim. de um templo. E vai que, a gente tá falando do irmão do uma verba, Sim. então vai que tem um irmão de lá que vai assistir a gente daqui a pouco o jogo. Fala, eu tenho esse terreno. Ou alguém que está indo para lá Toma trabalhar aqui. também. Ó. É. O pessoal reclama aqui da região sudeste. Mas Tá é, ruim mas de é justamente, emprego e Verdade. é justamente essa a nossa intenção. É, A gente conseguir apresentar isso porque nós cremos que esses conteúdos É, aqui sim. serão abençoadores para a obra missionária ainda. é. Para a Igreja de Cristo, para a CADEV, para a Igreja, né, missionária que está aí trabalhando É verdade. incansavelmente. E esse exemplo que o senhor citou, né, dessa experiência de ter que caminhar por tempos, de ter que carregar a filhinha no ombro, de ferir o pé, né, Diogo? Isso assim, pra gente que está do lado de cá, é mais animador. A gente começa a perceber que, tipo, tem muita coisa para fazer ainda. Tem muito. Eu ajudo do lado de cá, mas eu ainda tenho muito para ajudar. Aí, assim como isso bate no meu coração. Eu falo para vocês de coração. Eu amo missões, né? Assim como eu sei que tem muita gente assistindo a gente na mesma situação. E as Então pessoas essa são muito realidade é carentes. bom as pessoas conhecerem, né? Hoje o senhor tem um veículo, mas por muitos anos não teve, por muito tempo não teve, né? E o amor pela obra não deixou parar por causa disso. Né? E às vezes dá um ensinamento pra gente também, né, Diogo? Às vezes a sem gente dúvida. para com uma coisinha Sem tão dúvida. simples. né? Verdade. E assim, missionária, a gente está no 29º Congresso de Missões, né? E ontem eu ouvi o pastor Jefferson dizendo, né, sobre o renovo, né, de você vir para o Congresso e receber um renovo das forças para continuar. Na visão de vocês, qual a importância do Congresso? Né? A expectativa de vir, qual é a expectativa ao vir para o Congresso de Missões, de fato, né? A gente passa o ano inteiro se planejando, né? Porque é muito bom, muito diferente. A gente volta para casa mais animado, né? Vendo que a nossa família é muito grande. Muito grande. Não somos só nós ali, nossos 20 ali. Ver essa multidão traz um ânimo diferente pra gente, sim. Muito bom. E engraçado que eu e Viviana, a gente, vocês devem perceber isso também. Nós temos muitos amigos aqui que a gente, Sim. né, a gente vai fazendo amizades, né? Isso. E a gente fica impressionado, por exemplo, um trabalho como o Congresso de Missões. E como que pode, gente, às vezes, pessoas daqui mesmo não vêm, não participam. Isso me Exato. deixa triste, Sim. porque, gente, se acontecesse um evento desse lá, em nossa região, eu acho que não caberia gente aqui dentro dessa ilha, tá? Porque isso aqui para nós é como se o céu descesse. Essa informação aí dá um corte, porque realmente o pastor Paulo, a gente percebe que às vezes muitas pessoas que estão muito perto não vêm participar do Congresso de Missões. E é o que eu sempre falo, é um evento gratuito. Se você for participar de um congresso como esse, né, Nossa. aí fora, né, o pessoal cobra fortunas, né? Fortunas. Então realmente é um evento para a cidade, né? Não é um evento só para a nossa igreja, é um evento regional, né? A gente, por exemplo, pastoreando em Itatiaia, nossos irmãos estão vindo todos os dias no congresso. Bacana. E até falando a respeito do Congresso de Missões, é bacana a gente lembrar o seguinte: aqui nesses 5 dias de evento, né, e isso se estende pelo ano inteiro, em diversas ocasiões, existem doações também muito específicas, né? E vocês tiveram uma experiência dessa no Congresso de Missões do ano passado, não teve? Vocês receberam uma doação aí de instrumento, alguma coisa nesse sentido, não foi? Recebemos. O pastor André me ligou uma vez e perguntou, né? Qual a necessidade sua? Aí eu falei a mesma coisa, pastor André. Por onde eu começo? Senta aí. Senta aí, por onde eu começo? Mas nós não tínhamos instrumento, violão, guitarra, a gente não tinha na igreja. A gente tinha um violão, mas é de uma sobrinha nossa.
que toca, mas não é da igreja, ela, né, às vezes leva para casa e tal, não tem aquele compromisso, né? Aí eu falei com o pastor André, será que a gente consegue ganhar uma guitarra? Aí o pastor André falou assim, pastor Paulo, vamos orar, eu vou correr aqui atrás aqui. Aí eu falei com a Jennifer, que é ela que toca, né? Falei, Jennifer, ora, porque nós vamos voltar com a guitarra. Eita, maravilha. Aí passou uns dias, um dia antes nós vimos, aí o pastor André falou assim, não, a banda fez uma vaquinha lá e comprou a guitarra para vocês. Aí nós fomos contemplados com a guitarra branca e vermelha. E benção muito bonita. Foi eu e o meu filho, subiu lá, nós vibrando. Você sabe que eu tenho experiência nessa área de, sem querer estender muito, de instrumento. Eu tinha comprado um violão há alguns anos atrás, violão bom, violão corda de aço, né? Eu falei, vou comprar um violão bom para me incentivar a estudar. Não incentivou nada, o violão ficou empacado lá. E aí, num apelo do Congresso de Missões, o pastor Rinaldo fez para você que tem um instrumento em casa. Ele falou assim, instrumento em casa que você comprou e você não usa. O campo missionário precisando e você com o instrumento parado em casa. Eu nem pensei, no dia seguinte eu trouxe o violão e doei. Mas realmente, né? Tem muita gente assim. Muita gente que compra instrumento, não usa, às vezes fica empoeirando, o instrumento sopra, às vezes pode desregular. Né? E que realmente o campo missionário precisa, né? Nossa, Deus. Verdade. E não só na questão do instrumento, foi uma experiência especial de vocês. Guitarra, eu creio que está lá, em bom funcionamento, muito bem cuidado. E foi bênção, né? Isso acontece em muitas questões. Né? Nesse 29º Congresso, por exemplo, nós estamos pleiteando 3 veículos, né? Sim. E uma moto, que é a necessidade hoje de algumas áreas específicas. Estão precisando. Então, ontem mesmo já entrou uma doação. Enfim, isso continuamente acontece. Né? E é mais uma forma das pessoas, além da oferta financeira, mais uma forma das pessoas estarem abençoando o campo missionário de fato, abençoando a obra, né? E abençoando os irmãos, na verdade, que estão recebendo isso e ser abençoadas também. Né? Eu costumo falar também outra coisa a respeito das ofertas missionárias. É algo que você não faz para receber nada em troca, mas é inevitável, você não precisa se preocupar, porque você vai receber algo em troca. Muito bom de Deus, né? Então você vai ser recompensado muito bem por Deus, mesmo não precisando fazer, esperando isso. Então, já fica aí mais uma chamada para os nossos irmãos que estão, que têm o coração aberto, né? Ou que tem um interesse, que a gente às vezes ainda não iniciou, Diogo. Tem gente que às vezes tem um interesse, mas ainda não iniciou a ter essa experiência do quanto é abençoador para você e para as pessoas do outro lado, você realmente ser um ofertante, você ser um abençoador nessa obra. Diogo, acho que, apesar da vontade de continuarmos, né, eu acho que a gente precisa encerrar por aqui. Né? O povo já conheceu um pouquinho mais de como é o trabalho em Rio das Mortes, né? O nosso trabalho missionário lá, através do pastor Paulo, missionária Viviane. Nós pedimos a Deus que continue abençoando, prosperando o trabalho de vocês, a igreja dele ali naquele local, e que em breve a gente esteja aqui num outro congresso falando que o terreno já está garantido, Diogo. Porque missões é do lado de fora. Eita! Missões é do lado de fora. Muito bom, muito bom. Aqui, deixa eu falar então só aquelas considerações finais. Quem vocês quiserem agradecer, se quiser abençoar o povo, etc e tal, a câmerazinha do lado de cá, ó, tá diretamente com vocês. Essa do cantinho aqui. Não, missionário Viviane primeiro. As damas primeiro. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer ao pastor Rinaldo, à pastora Simone, a toda a Secretaria de Missões CADEVRE, muito obrigada pela ajuda, pela atenção que vocês têm dado a gente nesse tempo todo. Amém. Amém. Pastor. Eu também quero agradecer pela oportunidade, né, que a Madureira e a CADEVRE nos dá de vivenciar, né, essa experiência no campo missionário, né, com os congressos. Nós estamos no 29º, né? Exato. E queremos voltar no 30º, 31º, Amém. né? Porque isso para nós
para mim, como pessoa e servo de Deus, realmente é recarregar a bateria. É voltar para o campo missionário com mais garra, Amém. com mais força, né? Agradecer a oportunidade que o pastor Rinaldo Dias tem confiado em nós, né? Lá no campo missionário, né? Pastor Simone, toda a secretaria da CADEV, né? Que tem confiado isso em nós, né? Tendo certeza de que a obra de Deus ela tem sido feita, não é? Através de nós, através da igreja. E agradecer, né, todos os irmãos, a recepção. A gente está sendo tratado aqui como estrelas. Eu falei com a Viviane, a gente fica envergonhado, porque a gente se sente assim, gente, nós não merecemos isso. Né? Vocês têm me desculpa. O carinho, né? O carinho dos irmãos. Em tudo, sabe? A gente encontra com o irmão faz questão, né? De te abraçar, de honrar você. Não é que nós merecemos. Nós não merecemos isso, né? Só que nós vivemos uma vida diferente das de vocês, né? Não que a nossa vida é pior, não é isso, e que a de vocês é melhor, mas é não 100% é isso. dedicado àquilo, né? É que a gente sente o carinho mesmo, sabe? Se sentir incluído, sabe? A igreja, a Madureira, ela passa isso para mim, família. Então eu sei que quando nós viemos para cá para se conectar com Deus, né? Buscar, como se você jogasse uma bucha numa água, ela sugar o máximo que pode, né? E hidratar espiritualmente para você poder aguentar esse processo, né? Então a gente agradece muito, muito, pastor Rinaldo, pastor Simone, todos vocês, desde o irmão que está lá no banheiro, limpando o banheiro, do irmão que está sentado no púlpito da igreja, o carinho é imenso. A palavra é gratidão. Amém. Gratidão. Amém. Eu agradeço vocês pela disponibilidade, pelo tempo, pela dedicação, né? Humanamente falando, vocês merecem sim. Vocês merecem sim, né? Porque quando a gente fala, né, às vezes eu uso muito esse termo, não vamos espiritualizar agora não, mas humanamente falando, vocês fazem um trabalho brilhante, né? Precisam ser honrados sim, e merecem sim, e aí eu acho que eu já até retiro, na verdade, espiritualmente falando também, honra, né, quem merece, quem tem honra, deve ser honrado sim. E o que vocês fazem no campo missionário, meus irmãos, assim, vocês mesmos não têm a dimensão, né, de que tudo que isso representa no nosso mundo físico, né, e no mundo espiritual. Nós não temos a dimensão, né, do que a gente realiza. Então, assim, assim como você emocionou, eu também me emociono, né? Saber que vocês conseguem se sentir assim, porque a gente trabalha para isso, né? E conseguir saber que nós alcançamos esse objetivo, de que ainda que em diversos momentos, né, a gente não consiga passar isso em todos os momentos, mas nesse momento preparado para recebê-los com o maior carinho possível, né, com a maior honra possível, a gente consegue transmitir isso e saber que vocês estão entendendo, que vocês estão recebendo, para a gente é muito gratificante também. Então, assim, vocês tenham certeza disso. E eu peço a Deus que Ele continue abençoando muito a vida de vocês. Continue prosperando muito. Que assim, as coisas inimagináveis, aquilo que talvez vocês realmente não pensaram ainda, não imaginaram ainda, não sonharam ainda, são essas coisas que, em nome de Jesus, vocês vão alcançar naquele lugar. Creiam nisso e eu oro a Deus por isso. E, enfim, Diogo, termina porque... Forte demais, viu? E nosso pedido é para que você
não só curta, mas compartilhe, né? Porque a gente precisa dar publicidade a histórias, né, como essa do campo missionário, né? Um campo de trabalho sério, onde a gente tem visto a mão de Deus, cuidado, né? E a responsabilidade com o que é feito, né? Sim. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família, os filhos, né? E que eles possam cada dia mais ter orgulho dos pais e do caminho que vocês escolheram traçar, né? Amém. Que é um caminho nobre e certamente Deus tem visto e recompensará. Né? Obrigado pela oportunidade. Amém. De estar Obrigado a aqui vocês. conversando Obrigado. com vocês. E se Jesus não voltar, né, estaremos aqui até o É isso aí. centenário do É isso aí. Não Estaremos vai dar aí. tempo não, né? Jesus volta antes. Volta. Amém. Deus abençoe. Amém, gente. Obrigado. Deus abençoe.